Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, a gente vai discutir aí uma outra temática importante a respeito do cadastro positivo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa temática. Primeiro, você tem que se lembrar que no mercado brasileiro não existe aquilo que existe no mercado americano, que é o mercado subprime. Então vamos tentar entender essa situação por lá. Puxando aqui, isso vai ajudar. Quando a gente olha para os Estados Unidos têm um mercado de crédito da ordem aproximada de 200% do seu PIB. Considerando que os Estados Unidos têm um PIB aproximado de 16 trilhões de dólares, nós estamos falando de 32 trilhões de dólares disponíveis na economia americana para empréstimo. Comparativamente para você, no Brasil, o mercado de crédito ele corresponde a mais ou menos entre 40% a 60% do PIB. Portanto, nós estaríamos aí pelo menos algo próximo aí de 3 vezes menos ou um pouco mais, 4 vezes menos crédito do que você encontra na média no mercado americano. No mercado americano, então, eles dividem os clientes em 2 categorias. A primeira é o que nós chamamos de cliente prime e a segunda é o chamado cliente subprime. Quem é o cliente prime em território americano? É aquele cara que tem vínculo empregatício, nós diríamos no Brasil carteira assinada, é aquele que tem comprovante de renda e é aquele que tem um histórico de bons pagamentos. Ele é uma pessoa adimplente. Quando você é uma pessoa adimplente, tem vínculo empregatício, comprovante de renda, portanto, histórico de bons pagamentos, você diz nos Estados Unidos que esse cara aqui tem o cadastro positivo. O que significa dizer, que as entidades financeiras monitoram a sua vida econômica. Todas as contas que ele paga em dia, todos os empréstimos que lhe foram concedidos, qual é o seu histórico de empréstimo, qual é o seu patrimônio, qual é a sua renda e por aí vai. Como esse cara tem cadastro positivo, ele é uma pessoa adimplente, no mercado americano ele paga menos juros. Porque o que são os juros? Os juros são a remuneração do capital financeiro. Você tem numa ponta lá o poupador, e o poupador é aquele que está frustrando o seu consumo no momento presente para poder poupar. Porque, por definição, poupança é lá o percentual da renda que não foi gasta com consumo. Então, se eu não gastei com consumo, eu estou frustrando o meu consumo no momento presente para poder poupar. Quando eu poupo, eu quero receber juros. Na outra ponta, você tem o tomador do crédito. O tomador do crédito é aquele cara que está antecipando o consumo. Ele não tem dinheiro para fazê-lo agora, mas quer o bem. Ele quer o serviço e, portanto, ele contrata um empréstimo. E por isso ele está utilizando o dinheiro de outrem. E nesse caso, ele paga juros. Pois bem, o componente juro, então, ele é a remuneração daquele que é poupador. Mas observe que os juros também é a remuneração da instituição financeira, porque ela capta o dinheiro junto ao poupador, assume o risco da operação e vende esse dinheiro na outra ponta para o tomador de crédito. Então, o juro é também a remuneração da instituição financeira pelo risco que ela corre, pelos custos operacionais que ela tem e por aí vai. Observe, contudo, que o juro também é uma medida do risco. Então, ele não é simplesmente uma remuneração do custo operacional do banco de captar dinheiro numa ponta e vender na outra. Ele não é simplesmente uma remuneração do poupador,
que frustra o seu consumo no momento presente para poder poupar e receber juros. Os juros é também uma mensuração do risco. Portanto, teoricamente, quanto maior o risco, maior são os juros. Como o risco de quem tem cadastro positivo é muito pequeno, esse cara nos Estados Unidos paga menos juros. Porém, como o mercado de crédito na América é de 200% do PIB, lá existe um mercado que não existe no Brasil, que é o mercado subprime. É aquele cara que não tem vínculo empregatício, que não tem comprovante de renda, não tem histórico, né, de pagamentos em dia e muitas vezes está inadimplente. A pergunta é, professor, mas o cara empresta dinheiro para esses caras? Empresta. Só que esse cara, por essas condições, ele paga mais juros, porque o risco é maior. E normalmente, quando você empresta para o grupo subprime, você tenta vincular o empréstimo a uma garantia. Foi o que aconteceu, por exemplo, na compra da casa própria. Os bancos emprestaram para a compra da casa própria, cuja garantia era a própria casa própria. Então, em caso de inadimplência, eu retomo a casa, não devolvo a parcela paga e ponho a casa à venda novamente. Em tese, e somente em tese, eu tenho a garantia de um ativo real. No entanto, no Brasil, o mercado subprime não existe. Se você não tiver vínculo empregatício, comprovante de renda, e você tiver o cadastro negativo, porque esse cara aqui é o que tem o cadastro negativo, no Brasil nós diríamos a inscrição do nome dele no Serasa, né, na centralização dos serviços bancários, e no SPC, no Serviço de Proteção ao Crédito, no Brasil ele não teria crédito em lugar algum, a não ser com a agiota, que está fora do mercado formal, legal. Né? Então, no Brasil, só existe o mercado prime. Só que o Brasil, nós já tivemos oportunidade de falar isso para você, tem um dos maiores spreads bancários do mundo. O spread bancário médio no Brasil é de 31%. O segundo país, né, que é o Peru, tem lá um spread bancário de 17%. A Argentina, menos de 2%. Então, o spread bancário no Brasil é muito alto. E aí, o governo, há algum tempo atrás, está tentando vender para a sociedade brasileira a criação do cadastro positivo no Brasil. Qual é a ideia do governo, né? De que um dos problemas do spread é o que nós chamamos de assimetria de informação. A assimetria de informação é o que nós chamamos de falha de mercado ex ante. Como assim? O governo alega o seguinte, os bancos também, que o cliente, ele sabe muito mais e melhor sobre a sua vida financeira do que a instituição financeira que lhe vai conceder crédito. A instituição financeira, então, ela atua numa situação que nós identificamos como seleção adversa. Ou seja, o banco tem que tomar a decisão de emprestar ou não o dinheiro sem saber as reais condições financeiras do cliente tomador. Porque o cliente tomador, ex ante, antes da operação de empréstimo acontecer, há uma assimetria de informação, uma informação assimétrica entre o banco e o tomador do crédito. O tomador do crédito tem muito mais informações e informações fidedignas e amplas sobre a sua situação financeira do que o banco. Então, o banco, numa condição de seleção adversa, sem ter todas as informações para a tomada de decisão,
o banco é levado a tomar a decisão de dar o empréstimo ou não sem ter todas as informações para fazê-lo. Nessa condição, o banco tenta se proteger. E para se proteger, ele aumenta o spread bancário. Nós já aprendemos que o spread bancário é a diferença entre o custo de captação e o custo de venda do dinheiro. E quando ele aumenta esse spread bancário, automaticamente os clientes pagam mais juros. Só que aí qual é o argumento do banco e do governo? Que se as informações elas fossem informações mais transparentes, se fossem informações mais fidedignas, se fossem informações mais amplas, onde eu pudesse eliminar ou diminuir a assimetria de informação, não haveria tanta seleção adversa. E se não houvesse tanta seleção adversa, isso abriria espaço para a queda do spread bancário e, ao mesmo tempo, potencialmente, para a queda dos juros para o consumidor. Então, qual é a promessa do cadastro positivo? No Brasil, o cadastro positivo será opcional. Então, você vai autorizar a instituição financeira a incluir o seu nome, né, no cadastro positivo. Lembrando que você pode retirar o seu nome a qualquer momento, a qualquer instante. No momento que você autorizar, as instituições financeiras, como a Serasa ou o SPC, vão compartilhar todos os seus dados financeiros, né, para o sistema financeiro. Então, lá estará sendo monitorado todos os cartões de crédito que você tem, qual é o gasto no seu cartão de crédito, o pagamento adimplente ou inadimplente de todos os seus créditos, de todos os seus empréstimos, de todos os seus cartões de crédito, de conta de luz, telefone, pagamento de aluguel, qualquer coisa que o banco queira ou possa saber a respeito da sua pessoa. Qual é a promessa? É que se você incluir o seu nome no cadastro positivo, teoricamente, o seu risco como uma pessoa adimplente diminui para o banco. E se ela diminui para o banco pode diminuir o spread bancário, o que diminui os juros para você em empréstimos futuros, porque ele consegue monitorar de maneira adequada a sua vida financeira. E, portanto, a assimetria de informação ex ante diminui. Isso permite a redução da seleção adversa e o banco, então, pode emprestar mais e com mais segurança e, portanto, cobrar uma taxa de juros menor. Isso é o que acontece no mercado americano, isso é o que aconteceria numa condição de idealidade dentro do Brasil. Só que nós temos um problema. 44 milhões de brasileiros têm o nome negativado no SPC e no Serasa. 1 em cada 3 empresas no Brasil tem o nome negativado no SPC Serasa. O mercado brasileiro é um mercado bancário altamente oligopolizado. Os 3 maiores bancos dominam mais de 65% das operações de varejo. Se eu incluir os 5 maiores bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, eles dominam mais de 85% do mercado de crédito no Brasil. E, obviamente, do mercado, né, financeiro como um todo para o cliente final, para o varejo. O resultado é que há um temor que eu compartilho e que é fundado na realidade, de que dentro de um mercado de crédito, com 40% a 60% do PIB só de crédito, o que é muito pouco, mesmo comparando países latino-americanos, como o México, que tem mais de 80% do seu PIB em crédito, ou comparando com países desenvolvidos. Por um outro lado, o mercado bancário é altamente oligopolizado. Num cenário de mercado de crédito, onde a demanda é muito maior que a oferta, o que pode de fato acontecer? Que as empresas bancárias utilizem o cadastro positivo para se protegerem,
criando um nível de inadimplência menor, e em vez de você pagar uma taxa de juros menor, você vai pagar a mesma taxa de juros ou uma taxa de juros ligeiramente menor do que aquela que é praticada hoje, porém sem mudanças significativas para o consumidor final, ampliando a capacidade de monitoramento do banco, reduzindo a sua inadimplência e, portanto, aumentando a sua lucratividade. Então eu vou repetir para ver se a gente pega. No mercado bancário oligopolizado, onde o mercado de crédito é pequeno, 40% a 60% do PIB, o que é que pode acontecer? Você autorizar a inclusão do seu nome no cadastro positivo e o banco monitorar toda a sua vida financeira. Toda. É um Big Brother da sua vida financeira. Só que como ele sabe que ele está no mercado oligopolizado e que você não tem muita alternativa, porque se você sair do Itaú, você vai para o Santander, sai de lá, vai para o Banco do Brasil, de lá para o Bradesco. Não tem muita alternativa no mercado. No mercado de crédito, onde a oferta é muito menor do que a demanda, o que o banco pode fazer? Ele usa o cadastro positivo para se proteger e reduzir as suas perdas com inadimplência e não repassa isso na forma de redução significativa da taxa de juros para o tomador de crédito. Ou seja, o mercado bancário cria mais um sistema de proteção contra a inadimplência, ampliando a sua lucratividade, sem que isso se transforme num benefício real para o tomador de crédito final. E aí qual é o problema? É que as autoridades brasileiras e o setor bancário parece que se encontram no mundo de Alice no País das Maravilhas, onde todo mundo é perfeito. Então, qual é a grande questão? No mercado americano isso funciona. No mercado bancário muito mais pulverizado, no mercado de crédito muito mais abrangente, né? E aonde qualquer tipo de informação que seja compartilhada sem autorização gera processos milionários na justiça. No Brasil, né, dificilmente isso irá acontecer. Você se recorda que há um tempo atrás nós tivemos lá um Fantástico que falava de uma lista negra das financeiras de automóveis e motos no Brasil. O que acontecia? Se o cliente, né, contratou o empréstimo junto à financeira para comprar o carro e no meio do empréstimo ela acionou a justiça porque a empresa que empresta estava cobrando juros sobre juros, o que muitas vezes é considerado ilegal, a empresa informalmente colocava aquele cliente numa lista negra e mesmo que no futuro ele fosse uma pessoa adimplente, ele não conseguia mais financiamento para automóvel. Isso é uma lista negra, isso é crime, né? Claramente tipificado como crime, é uma infração à ordem econômica brasileira. Mas a grande questão é que a financeira sabe que a punição é de difícil comprovação, raramente vem e quando vem, não vem no volume que ela se protege. Resultado, para ela é bom delinquir. Então, qual é o grande medo que se tem no Brasil no cenário atual? E por isso que poucos brasileiros aderiram ao cadastro positivo. É que não há nenhuma tipo de garantia de que a inclusão do seu nome no cadastro positivo redundará em redução, né, de taxa de juros efetiva, né? O banco alega que isso vai acontecer, o governo acredita que vai acontecer, no mundo real muitas vezes a gente vê que não é isso que acontece. Vamos lembrar, a Agência Nacional de Aviação Civil, guardadas as devidas proporções, alegou um ano atrás que se as empresas de aviação fossem autorizadas a cobrar pela bagagem despachada, menos pessoas iriam despachar malas. Se elas não despachassem malas, sobrava mais slot, né? Ou seja, mais espaço para carga por parte das empresas aéreas. Com isso, transportando mais carga, a empresa poderia então transferir parte desse lucro com a carga, reduzindo a tarifa das viagens aéreas, ou seja, a tarifa do voo, né? O preço da passagem do voo. Um ano depois, a economia nos mostra que nada foi alterado.
A ANAC autorizou a cobrança, né, pela mala despachada. A imensa maioria da população evita despachar a mala para não ter que pagar, carrega uma mala menor que cabe a bordo da aeronave. Liberou-se mais espaço nas aeronaves para o transporte de carga. A empresa lucrou com o transporte de carga e não transferiu isso para redução de preço de passagem. Então, de novo, a gente viveu lá, né, no mundo de Alice, no País das Maravilhas, onde tudo funciona. Então, a ANAC parece que desconhece a realidade. E a realidade é, num mercado oligopolizado, como é o mercado aéreo brasileiro, onde o nível de competição não é tão alto assim, onde as empresas, né, de maneira oligopolística dominam o mercado, o que elas fazem? Elas aproveitam para aumentar a lucratividade e não repassa isso na diminuição de custo de passagem. Como não há nenhum compromisso entre a ANAC na regulação e a redução da passagem aérea, as empresas aéreas, num primeiro momento, baixaram a passagem aérea só para fazer de conta, né, que aquilo estava funcionando e, num segundo momento, subiram o preço. Em um ano, o preço permaneceu praticamente estável. Esse é o risco do que pode acontecer com um cadastro positivo. O banco se utilizar da maior informação para reduzir a inadimplência e ampliar a lucratividade e não repassar isso na forma de redução de custo de empréstimo para o tomador final. Então vamos apagar aqui para ver se a gente conseguiu entender isso que nós acabamos de falar. Cadastro positivo, né? Então, o cadastro positivo contém lá um banco de dados que registra o histórico de pagamentos dos consumidores. Esse registro permite que as instituições credoras saibam se o consumidor está em dia com as suas contas. Para participar, o cidadão vai precisar autorizar a inclusão de dados no cadastro. A participação é totalmente gratuita. Após a autorização, você estará automaticamente participando do cadastro positivo. Com o cadastro positivo, você poderá obter empréstimos e financiamentos com as menores taxas de juros nessas mesmas instituições. Com essas grandes vantagens, você estará muito mais perto de concretizar os seus sonhos, é a propaganda dos bancos. Então, como é que é o cadastro positivo? Banco de dados com a informação pessoal e financeira do consumidor. Para participar, o consumidor precisa autorizar a inclusão. Toda vez que o consumidor faz uma compra, os seus dados são incluídos no histórico do cadastro. Em tese, quando o consumidor for pedir financiamento ou empréstimo, a instituição financeira vai consultar o cadastro. Consumidor com bom histórico poderá obter empréstimo e financiamento com juros mais baixos nas instituições. Entre as mudanças que estão em discussão agora no Congresso Nacional, está a obrigação de que os órgãos de proteção ao crédito, o SPC, Serasa e Boa Vista, por exemplo, perguntarem aos consumidores, num prazo máximo de 30 dias após a implementação, se eles querem permanecer no sistema do cadastro positivo. O cancelamento terá que ser imediato e poderá ser feito até por telefone. Uma vez fora do sistema, todos os outros farão a exclusão automaticamente. Queira Deus que seja assim. E os dados não poderão mais ser usados em nenhum banco ou estabelecimento. Outra novidade incluída no projeto é a vedação de cruzamento de dados com redes sociais para montar a nota de crédito. Isso porque os bancos queriam pegar a sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, e monitorar a sua vida social, para saber se você estava vivendo além das suas posses. Isso poderia diminuir a sua nota de crédito. Isso está sendo proibido, né? Observe em que ponto nós chegamos. Os órgãos de crédito terão que usar apenas as informações financeiras do banco de dados do cadastro. E a promessa é taxa de juros menor no futuro. Oxalá que seja assim, tá? Mas eu, particularmente, não vejo isso, né, como a grande medida que vai, né, reduzir o spread bancário e a taxa de juros no país.
A redução do spread bancário e taxa de juros passa, dentre outras questões, pelo aumento do número de competidores no mercado bancário e pela ampliação do mercado de crédito. Se isso não acontecer, os juros permanecerão exacerbadamente altos. Ok? Pessoal, abraço grande para todos vocês, bons estudos, né? E até a nossa próxima aula. Até lá!